Vamos iniciar nosso bate-papo, nossa conversa aqui, entrevista com a secretária de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, a Elizabeth Costa, que vai falar com a gente sobre assuntos importantes, né, sobre a ampliação de investimentos para fortalecer a agricultura familiar. Trazendo para você esta entrevista que aconteceu no último dia 14, no programa Acorda para a Vida, da Rede Excelsior de Comunicação, com Almir Santana, com esta secretária de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, que vai falar sobre a agricultura familiar. Mas especialmente você, que mora no interior do estado, como Nazaré das Farinhas, né, para também exigir os direitos, né, que vocês têm de poder também trabalharem, né, este importante setor que é da agricultura familiar. A agricultura de famílias que supre o Estado, né, dessas produções rurais. Tá? Então escute para que você, tendo conhecimento, possa exigir a partir do seu prefeito, a partir da Câmara de Vereadores da sua cidade, exigir este direito. Porque direito não se pede, direito se exige. Vamos iniciar nosso bate-papo, nossa conversa aqui, entrevista com a secretária de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, a Elizabeth Costa, que vai falar com a gente sobre assuntos importantes, né, sobre a ampliação de investimentos para fortalecer a agricultura familiar, com novos editais aí, com agroindústrias e também infraestrutura rural. Secretária Elizabeth Costa, bom dia, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes do programa Acorda para a Vida. Aqui nesse programa tão importante que a gente tem tido um espaço, né, muito importante sempre, aqui durante sempre, o espaço vai estar sempre aberto, secretária, para falar de um tema muito importante, que é a agricultura familiar, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, antes da gente entrar nesses novos editais aí, nesses investimentos, né, para a agroindústria, para também infraestrutura rural, falasse um pouquinho da importância da agricultura familiar. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de o quanto é importante a agricultura familiar. E a Bahia é uma referência, né, no Brasil, né, de implantação de políticas públicas para a agricultura familiar. Queria que a senhora falasse um pouquinho de quanta coisa chega na mesa e as pessoas às vezes não sabem que isso vem da agricultura familiar, que vem do agro. Né? Acha que a agricultura familiar é algo só pequeno, né, ali do homem do campo, para alimentar só a família dele ou aquela pequena comunidade. Hoje ganhou uma dimensão muito maior, né? Então, nós estamos falando de um estado, o estado da Bahia, ele possui mais de 720 mil empreendimentos cadastrados, né? 720 mil, número gigante, né? Então, são empreendimentos com cadastro de agricultores familiares. A gente possui um cadastro, né, que esses agricultores, tendo o seu cadastro, é como se fosse a identidade do agricultor, sim. Que a gente chama de CAF, que é Cadastro do Agricultor Familiar. Então, esses agricultores que possuem o cadastro, ele tem acesso aos financiamentos, tem acesso, inclusive, às políticas do Estado da Bahia, que são investidas para a agricultura familiar. Além de investimentos de créditos com as instituições bancárias. Então, esse cadastro dá essa credencial para que ele possa ter acesso a essas políticas públicas da agricultura familiar. Então, são mais de 700 mil famílias que possuem esse cadastro. É uma referência no Brasil, né? É o estado que possui o maior número de agricultores familiares no Brasil. O nosso estado da Bahia. Agora, o impacto disso na nossa economia, né? Porque são vários fatores, né? A gente sabe que a agricultura familiar, ela faz com que o homem, né, se fixe no campo, não tem um aumento de êxodo rural, né? Ou seja, o homem saindo do campo para as grandes metrópoles, para as grandes cidades, e também, né, gera renda e emprego, né, para aquela comunidade, ou aquela cidade, ou aquele povoado, né? Fala um pouquinho desses números. A gente tem, assim, estudos que mostram, olha, a agricultura familiar hoje representa tanto no nosso PIB baiano, ele representa tanto no fortalecimento e na geração de emprego e renda. Já tem algum estudo que aponte isso? Claro, com certeza, né? Nós temos, quando a gente fala da agricultura familiar, nós estamos falando do desenvolvimento, além do desenvolvimento econômico, porque são agricultores, são pessoas que estão ali no campo, que têm essa atividade da agricultura familiar como a sua principal fonte de trabalho, a sua principal fonte de renda, de emprego. Nós temos no estado mais de 340 municípios que são considerados municípios rurais, aqueles municípios que possuem menos de 40 mil habitantes.
Então, tem uma classificação no Ministério do Desenvolvimento Agrário que classifica esses municípios como municípios rurais. Ou seja, são aqueles municípios que têm a agricultura familiar como a sua principal fonte de renda, que desenvolve ali todos os sistemas produtivos. Nós temos no estado da Bahia mais de 20 sistemas produtivos que podem ser desenvolvidos e que são tocados pela agricultura familiar. A exemplo da cadeia produtiva da mandioca, a cadeia produtiva do mel, do leite, de frutas como maracujá, como banana, como vários outros tipos de frutas. Nós temos a avicultura hoje que tem tem alavancado muito essa cadeia produtiva da produção de galinhas caipiras, produção de ovos caipiras. Nós temos a cadeia de várias outras culturas que são cultivadas nos territórios baianos, que é tocado, que é mantido, desenvolvido pela agricultura familiar. O estado da Bahia tem dado um grande suporte, com políticas públicas, fazendo chegar essas políticas públicas na agricultura familiar, lá nos territórios, para que eles se desenvolvam mais. Porque nós temos, nesses municípios, em mais de 340 municípios, esse potencial. Então, a política pública hoje do estado da Bahia, ela tem feito uma revolução nesses municípios, levando condições para que as pessoas possam fortalecer a sua produção. A exemplo da assistência técnica, que é uma política pública que o estado tem levado a mais de 240 mil agricultores no estado da Bahia. A exemplo de entrega de equipamentos agrícolas, equipamentos que vão facilitar, que vão dar melhores condições de trabalho para desenvolver a sua produção, equipamentos agrícolas como tratores, microtratores, grades aradoras, tanques de resfriamento de leite, que vai dar uma condição melhor para conservar essa produção até que chega até o laticínio, né, ou um outro meio de beneficiamento desse leite, de industrialização desse leite. Política pública como a própria agroindústria, né? Hoje nós temos um investimento pesado na construção e equipamentos de agroindústrias para que essas pessoas, esses agricultores e agricultoras possam beneficiar o seu produto. Ele tem ali, produz o leite. A gente coloca, o Estado tem investido na aquisição e entrega de equipamentos de leite. Que melhora essa cadeia produtiva, né? Isso. Então, entrega ali o tanque, desde o kit de irrigação, para que ele possa produzir o alimento para a criação de vacas. Saudável para o gado. Exato. Né? Então, investe na produção do leite, mas depois investe também na agroindustrialização desse leite, que é um exemplo. Mas acontece também na cadeia produtiva do mel, na cadeia de hortaliças, na cadeia da mandioca e outras culturas, na cadeia do cacau, né, que é uma cadeia produtiva hoje numa grande região do estado que tem alavancado a economia do município, desses municípios baianos. E a construção hoje de agroindústrias é uma condição para agregar valor a essa produção. Então, hoje, o agricultor, ao invés dele vender o leite in natura, entregar para laticínios, que também é uma possibilidade, né, porque nem sempre aquela cooperativa que está produzindo leite, ela consegue beneficiar todo o leite que ela produz. Então, a construção de laticínios, a construção de agroindústria naquela comunidade rural ou naquele município, dá essa condição para que os agricultores e agricultoras possam beneficiar o leite que ele está produzindo ali. Então, ali ele vai produzir nessa agroindústria, ele vai produzir queijo, vai produzir o requeijão, ele vai produzir a manteiga, o iogurte e outros vários produtos que as cooperativas vão desenvolvendo ali ao longo do tempo. Então, isso o que é? Uma agroindústria de leite no município de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, acaba sendo uma forte possibilidade e condição de gerar emprego ali naquele município. Sim. Então, gera emprego, gera renda, gera trabalho digno para essas famílias que estão produzindo. E esse pequeno produtor, né, como a senhora falou, ele tem um acompanhamento de vocês, né, uma ajuda de equipamentos, financiamentos, né? E essa questão da gestão, que às vezes ele é um bom produtor rural, né, ele consegue realizar a cadeia toda, mas a gestão. Às vezes ele não tem, assim, o know-how, né, a gestão... ele não sabe, às vezes, precificar, ele não sabe, às vezes,
de alguns detalhes. Precificar né, o produto é um exemplo disso, né? Os detalhes técnicos Sim. que precisa conter também nas embalagens e tal. Tudo isso aí vocês ajudam, né? Sim, tem isso tudo faz parte da assistência técnica que dá a esses agricultores e agricultoras nas agroindústrias. Então, além de todo o processo de capacitação que é feito, porque assim, o Estado não entrega apenas o equipamento. O Estado entrega, além de entregar a construção desse equipamento, entrega os equipamentos em si, as máquinas, né, para que os agricultores e agricultoras possam trabalhar ali naquela agroindústria, mas entrega também assistência técnica. Então, tem o projeto, hoje todos os projetos que são financiados pelo Estado acompanham a assistência técnica. Então, hoje não sai mais nenhum projeto do Estado, somente entregar o equipamento e deixar o agricultor se virar sozinho. Até porque, para ele, sempre falta essa condição da gestão. O agricultor, às vezes, nem todos aqueles que conseguem produzir bem ali no campo, nem todos têm essa habilidade de fazer a gestão de um equipamento como um laticínio. Então, para isso, o Estado entra também com assistência técnica, entra com a capacitação contínua desses agricultores, um acompanhamento, um monitoramento para ver como é que está o desenvolvimento, o desempenho dessa atividade lá nessa agroindústria. E também hoje contrata, inclusive, os agentes de negócios, né, que são pessoas, técnicos da área, seja de laticínio, seja de agroindústria de frutas, de polpa de frutas, seja do mel, seja de ovos, seja de qualquer sistema produtivo, são contratados técnicos que possam fazer esse acompanhamento em cada agroindústria. Hoje no Estado nós temos contratações de técnicos, em cada agroindústria possui um agente de negócio que é justamente para elaborar com essa cooperativa ou essa associação o seu plano de negócio. Então, aquela associação, aquela cooperativa, com um plano de negócio elaborado em mãos, não tem como dar errado. Então, ele vai, ao longo do tempo, se especializando, né, junto com esse agente de negócio, enquanto tem a presença ali do agente de negócio para ajudar a alavancar, né, toda a cadeia produtiva do leite. Então, são mais de 400 agroindústrias já construídas no Estado, construídas e entregues para os municípios baianos. Essas agroindústrias, claro que esses pequenos municípios, muitas vezes a economia que roda ali no sentido de gerar emprego, é muito forte ainda os empregos gerados pela prefeitura, pelo município, né? A prefeitura municipal que emprega. É a maior fonte pagadora de receita da cidade, Isso, né? Exatamente. De renda na cidade. De emprego, né? Claro, tem os benefícios sociais, que é uma outra fonte também pagadora, mas a geração de emprego em si é a prefeitura municipal. E nós temos a agricultura familiar que caminha paralelo, né? E o bom é que uma hora que isso até supere, né? Exatamente. Essa renda nós temos dos municípios. No campo, morando no campo, vivendo do campo, trabalhando do campo, desses municípios menores, mais de 77% da população que mora no campo, que vive Tem um número disso, secretária? São mais de 700 mil famílias que estão... Se você botou uma média de 3 ou 4 pessoas por família, que deve ser essa média, né? 3 a 4, né? Exatamente. Mínimo, né? Então você já tem aí 2 milhões e 100, quase 3 milhões de pessoas. Exatamente, mais 3 milhões de pessoas que vivem no campo e trabalham no campo. Mesmo aquelas que vivem, às vezes, na sede do município, elas têm um vínculo muito forte com o campo. Sim. Ou tem uma propriedade lá que faz, tem uma atividade. Exatamente, que desenvolve a sua atividade ali, mesmo morando na sede do município. Sim. Então, esse vínculo, por isso, são considerados municípios rurais, né, que ela é quem abastece. Hoje nós temos mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa nossa, né, do baiano, da baiana, do brasileiro. Da agricultura familiar? Vem da agricultura familiar. Produzidos pela agricultura familiar. Além dele produzir, né, desses empreendimentos, eles produzirem para a sua própria subsistência, mas produzem também para comercializar, e é o que chega na nossa mesa hoje. E o melhor são alimentos saudáveis. Porque os agricultores familiares, os pequenos agricultores normalmente produzem, é uma produção... E se alimenta desse produto, né? Exatamente. Então ele vai fazer algo ruim que ele também alimenta a família dele. certeza. Então a credibilidade é maior, né? Exatamente. Deixa eu trazer o Armando Mariani e fazer também pergunta à secretária aqui, de Desenvolvimento Rural. Senhor Armando. Secretária Elizabeth, bom dia. Prazer em tê-la aqui no nosso Acorda para a Vida.
Secretária, no momento, existe produtor que quer participar do programa, fazer o cadastro? Qual é o primeiro passo para o procedimento do cadastro? Então, senhor Armando, bom dia. É um prazer ter o senhor aqui com a gente também participando. Hoje nós temos vários técnicos, na verdade, que pode auxiliar o agricultor a fazer o seu cadastro. Nós temos, hoje no Estado, nós temos um órgão vinculado ao Estado, que é a Bahiaté. É um órgão vinculado à Secretaria, é uma superintendência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que tem a sede em Salvador. Além da Bahiaté, que fica em Salvador, nós temos 27 escritórios no estado da Bahia, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Normalmente, em cada território, tem um escritório da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que fica naquela cidade central do território. A exemplo, aqui no território Portal do Sertão, fica o escritório na cidade de Feira de Santana, e assim por diante. Tem escritório na cidade de Alagoinhas, de Bom Jesus da Lapa, de Barreiras, de Teixeira de Freitas. Nas cidades centrais daquele território tem um escritório da Secretaria de Desenvolvimento Rural que faz esse cadastro do agricultor familiar. Nós temos também nas prefeituras municipais. Normalmente, cada prefeitura municipal tem um técnico ali cadastrado que ele é autorizado a emitir o cadastro do agricultor familiar. E tem também os sindicatos dos trabalhadores rurais de cada município, que tem também ali um técnico autorizado a emitir o cadastro da agricultura familiar. Então, são vários agentes, né, aqui no estado, a sede em Salvador, mas também nesses escritórios descentralizados, né, no estado da Bahia, e tem também em cada município que pode procurar a Secretaria de Agricultura daquele município, ou mesmo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Agora, secretária, uma pergunta que, costumeiramente, eu e o Almir não é que somos obrigados, nós entendemos que a mulher, né, precisa participar. A mulher, na agricultura familiar, tem tido uma participação dentro da expectativa? Sim, hoje nós temos, na agricultura familiar no estado da Bahia, são mais de 50% desses empreendimentos são compostos por mulheres. Então, as mulheres são maioritárias, né? Maioritária, na agricultura familiar. Isso, no geral. Se a gente pegar alguns segmentos, exemplo das agroindústrias, nós temos mais de 400 agroindústrias já construídas, entregues e funcionando no estado da Bahia, que são geridas pela agricultura familiar. Se a gente olha essa atividade da agroindústria, são mais de 80% são mulheres, que faz a gestão, que trabalha e fazem a gestão das agroindústrias no estado da Bahia. Por vários motivos. Primeiro, a agroindústria é uma atividade que a mulher tem uma afinidade muito maior. Por manusear alimentos, então a mulher tem essa habilidade. Sensibilidade, né, para o negócio, né? Exato, então já tem essa habilidade e sensibilidade maior do que os homens. Então é uma atividade que atrai as mulheres, né, que são hoje desenvolvidas pelas mulheres. Segundo, Eles são mais competentes também, viu? Com certeza. Nós temos essa habilidade, né, de lidar com essas questões principalmente, de uma forma assim, muito mais sensível, né? Produzir alimento, a mulher tem uma sensibilidade muito maior e tem essa habilidade, né, que a gente tem que reconhecer. Hoje, no estado da Bahia, nós temos, além da mulher por si só já ter essa habilidade, tem também um incentivo por parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Todos os projetos hoje que são desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós colocamos uma condição que precisa ter mais de 50% das mulheres envolvidas nesse projeto. Seja nos editais que a Secretaria está publicando, seja nos demais projetos tocados, né, desenvolvidos pela Secretaria. Então, obrigatoriamente, precisa ter mais de 50% do público de mulheres e mais de 30% do público de jovens, porque temos também uma preocupação de manter o jovem, né, manter, no campo e também dar uma atividade para ele. Exatamente. Né? Então, a gente tem essa preocupação e essa responsabilidade de fazer essa sucessão rural. É uma boa colocação, sucessão rural, porque passa do pai para o filho, né? E aí essa cadeia não morre, né? Exatamente.
ela porque é garantida, né? se a gente não tiver essa preocupação de envolver os jovens ali no rural, de dar essa condição para que o jovem possa se envolver nos projetos, Ele vai embora para os grandes desenvolvidos, ele centros. acaba indo embora. E aí vai faltar mão de obra, né? Vai Isso. ter quem toque o projeto e Exatamente. termina Então a gente morrendo tem da atividade. essa preocupação, essa responsabilidade de fazer, né, de ter esse envolvimento e dar mesmo condição para os jovens, de ter formação, Sim, sim. capacitação técnica, né, para que o jovem possa ter essa condição de desenvolver, de ficar ali e tocar esse projeto. Inclusive, esses editais que nós colocamos. Dá a condição do próprio jovem que está ali na comunidade e também dá a condição daqueles jovens que estão concluindo o seu ensino médio na área técnica. Então, a gente coloca sempre esse percentual de 30% de um edital para contratação de técnicos para fazer assistência técnica. A gente tem essa preocupação de colocar aí pelo menos 30% que seja de jovens, né, que estão formando ali, que E estão... que seja da região, que seja da seja cidade ou da região, localidade, né? da própria comunidade, a gente valoriza essa mão de obra da própria É importante. comunidade. Às vezes tem um jovem ali na comunidade que está concluindo o ensino técnico, então a gente tem essa preocupação de envolver esse jovem nessas atividades. Aproveitar aquele talento da produtivas. própria comunidade para ser utilizado ali, Exatamente. né? Então, Importante. é a gente fortalecer, né, e dar essas condições da própria comunidade se manter e se desenvolver e crescer junto ali com aqueles projetos. Uhum. Bom, secretário, 7h35, deixei para o intervalo, na volta vamos falar sobre esses editais, né? E saber como se colocar apto, né, a concorrer a esses editais, quais são os projetos que podem ser colocados. Eu vi que tem Raiz da Bahia, né? Galinha Caipira da Bahia, tem diversos projetos e editais também. E entre 2023 e 2026, né, em 4 anos aí, já foram investidos aí 2,4, né, bilhões em ações aí voltadas à agricultura familiar. Na volta a gente vai falar sobre isso. Acorda pra vida! Volta com a nossa Acorda pra Vida aqui pela Rede Excelsior. E a gente segue, né, com a nossa entrevista com a secretária de Desenvolvimento Rural, a Elizabeth Costa, que está trazendo para a gente informações importantes sobre a agricultura familiar. Não é? E dentro desse universo da agricultura familiar, secretário, queria que você falasse dos editais, né? Tem editais abertos nesse momento, tem editais em andamento, como é que funciona também para o agricultor familiar saber primeiro da divulgação, né? Onde é divulgada, no site da secretaria, como é que é o prazo e como é que ele se habilita, né? Ou tenta, né, se habilitar para participar de um edital desse. Então, além desse volume de recursos que você citou, né, são mais de 2,4 bilhões de reais investidos na agricultura familiar para fortalecimento dessas cadeias produtivas, seja na produção, na agroindústria, mas também na comercialização. Então, isso de 2023 para cá, até agora. Além desse volume investido, nós temos também agora que foi investido mais de 100 milhões de reais em editais. Por que a gente lança os editais? Para democratizar a participação da para que agricultura todo mundo familiar. tenha a mesma condição e oportunidade, né, para de que concorrer. possa acessar essas políticas públicas. Nós lançamos um editais, agora está fazendo exatamente 3 meses que eu assumi a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sou a 5ª secretária nessa secretaria, a primeira mulher secretária dessa pasta do rural. Parabéns. Obrigada. É necessário ter uma mulher também com outro olhar, né? Com mais sensibilidade para ir até o homem onde os homens não foram. Não enxergam, né? Então, depois que eu cheguei, já lançamos 4 editais, né? Um primeiro edital, Plantas Medicinais da Bahia, que é uma atividade que historicamente é desenvolvida pela agricultura familiar, que são as plantas, o cultivo das plantas medicinais. Portanto, numa dimensão menor, né? Às vezes é produzida ali no quintal. E agora a gente lança um edital com investimento no valor de mais de 22 milhões de reais, que é exatamente para a gente dar condição para ampliar a produção dessas plantas medicinais, mas também de beneficiar essas plantas medicinais. Então, ele pode investir, a agricultor, a associação, pode investir na ampliação do cultivo dessas plantas e também na agroindústria, de fazer aí os seus diversos produtos. Hoje, quando a gente vai numa feira da agricultura familiar, que visita uma associação, já presencia ali muitos produtos sendo produzidos pela agricultura familiar na parte de
de higiene, né, de beleza, a exemplo de sabonete produzido com mel, a exemplo de sabonete produzido com plantas medicinais, a exemplo de aroeira, de várias outras sim. essências florestais. O que a gente quer com esse edital é dar melhores condições para essas famílias continuarem produzindo e ampliar. E nesse momento tem algum o leque edital de aberto produção. para que as pessoas Sim, concorrerem? Tem? Sim, nós lançamos o Plantas Medicinais da Bahia, esse já fechou o período de inscrição, foram selecionados uma quantidade de projetos. Nós lançamos também o Turismo Rural da Bahia, né, que é outra atividade produtiva que a gente quer Que fortalecer. cresce cada vez mais. Que né? vem crescendo, né, o turismo rural baiano vem crescendo e a gente quer dar condições para que essas Já famílias... tem um número grande assim de propriedades hoje e de localidades que oferecem esse turismo rural? Vem crescendo cada dia mais, né? Então, praticamente em todo município, ou já tem uma atividade, propriedade lá já que tem uma faz isso. atividade sendo trabalhada, ou tem condições E potencial para favoráveis e desenvolver. potencial que pode ser desenvolvido. Então, esse edital ele chega para isso, para fortalecer aquelas que já existem e para também abrir novas, dar oportunidade para que novos empreendimentos possam ser trabalhados. E hoje, nesse momento, nós temos 2 editais que continuam abertos, né? Raízes da Bahia, que é um edital para fortalecer a cadeia produtiva da mandioca. Esse edital está aberto, inclusive já está aqui chegando no seu prazo final de inscrição de propostas, né? E com um investimento aqui de mais de 25 milhões de reais para dar a condição para que as famílias possam fortalecer a cadeia produtiva da mandioca em vários Que é territórios extensa, né? da Bahia. Que As muito pessoas não extensa. têm a dimensão do quanto a mandioca, né, como um alimento, como raiz, o tanto de coisa que ela produz, né? E o tanto que ela alimenta, né? A mandioca é fantástica, né? Isso. Os indígenas já valorizam a mandioca como acho que um dos primeiros alimentos, né? Isso. E Um dos pra primeiros gente, alimentos, a mandioca, o milho. Mas a mandioca a gente tem investido muito porque é uma cadeia maior, né? cultura que pode cultivar em todos os territórios da Bahia. Sim. Não tem barreiras para cultivo, né? Isso. Todo lugar dá mandioca, né? Isso, que tanto pode ser consumido, comercializado de forma in natura, mas também pode ser processado. Quando tem o investimento nas agroindústrias de mandioca, pode ser trabalhada a goma, né? Sim. A tapioca, como é conhecida em cada território, é conhecido com um nome diferente, mas a goma, a tapioca, a farinha, o beiju, o biscoito, o sequilho, então o pão. Hoje já tem cooperativa. Extensa, né? Hoje já tem cooperativa produzindo o macarrão da mandioca. Ó. Então, são produtos, inclusive, que já foram lançados aí na Feira Estadual da Agricultura Familiar, que acontece todo ano aqui. Quantos no Parque produtos? Quando Costa começou Azul. a feira, eu lembro que a gente tinha 1.000 produtos, né? No início, né? Tava em torno de 1.000. Aí já foi para 3.000, né? Agora já deve estar o quanto? Já Hoje tem já mais são mais de 10 mil produtos. Olha para isso, como cresceu, produzidos né? pela agricultura familiar. É incrível como esses empreendimentos, cooperativas e associações, a cada dia lançam novos produtos. Você Cada- tem de cervejas, né? Artesanais, você tem o próprio artesanato, vi lá, carteira, cinto, Bolsa. com couro de Pele, peixe, né? Pele de isso, peixe. Isso. Né? Então, avançou muito, quer dizer, também pega as experiências, né, dos indígenas, dos povos tradicionais, e isso não morre, né? Ajuda, inclusive, Isso. a manter na nossa história, Claro. nossa cultura, Claro. e o comportamento desses povos vivos, né? Isso é mais uma atividade produtiva, né, que nós temos apoiado no estado da Bahia, seja com a produção em si, seja com a comercialização. Quando a gente fala de agroindústria, a agroindústria não é apenas aquela que produz alimento, também. São mais de 400 agroindústrias que já foram construídas, equipadas e entregue para as cooperativas e associações do estado da Bahia. Mas também nós temos uma quantidade imensa de empreendimentos que produzem artesanato, muito comum nas comunidades quilombolas e nas comunidades indígenas, e vários outros empreendimentos da economia solidária no estado da Bahia. Então, apoiamos também, o estado também apoia com recurso financeiro, né, com assistência técnica, para que essa cadeia produtiva do artesanato também possa ser fortalecida e ela possa ser utilizada ali naqueles territórios como uma atividade de geração de emprego naquele território. Emprega
a família, e a família vai contratando outras pessoas que também vão ampliando essa geração de emprego, de renda ali nesses municípios da Bahia. Hoje, além da agroindústria, do apoio nas agroindústrias, o Estado também investe no apoio à comercialização. Então, quando a gente fala de comercialização, nós temos vários canais de comercialização que estão sendo fortalecidos lá nos municípios da Bahia. Primeiro, um desses canais, o mercado municipal. O município sozinho, às vezes, não dá conta de investir na melhoria, na adequação, na ampliação ou mesmo na construção de um novo mercado municipal. O Estado tem feito parceria com os municípios, com os consórcios da Bahia, para dar essa condição de melhorar esse espaço de comercialização. Então, o Estado investe, seja na construção de novos mercados, seja na ampliação de um mercado que já existe ali no município, seja na requalificação desses mercados. Então, com isso, dá uma condição melhor para essas famílias que trabalham nesses mercados ter uma condição mais adequada, confortável, para poder trabalhar naquele mercado. Seja os agricultores familiares que vêm da zona rural vender ali seu produto, seja os próprios trabalhadores ali que trabalham no entorno, né, ou dentro daquele mercado comercializando o produto. Então, já são mais de 300 mercados que o Estado da Bahia investiu em parceria com os municípios, fazendo convênios, né, com os prefeitos, com as prefeitas no Estado da Bahia para construir esse equipamento e entregar esses equipamentos para a população do município. Além do mercado, nós temos investido também muito nas feiras. E aí as feiras, seja a Feira Municipal da Agricultura Familiar, seja uma feira territorial ou seja a feira estadual. Eu acho que a população de Salvador e da região metropolitana conhece bem, e todo o estado da Bahia que participa também. Conhece muito bem a feira estadual que faz uma vez no ano aqui em Salvador. Nós começamos no Parque de Exposições, né? Exatamente. Onde realizava aquela grande feira. Junto com a FENAGRO, né? Junto com a FENAGRO, que a gente chamava a Feira Baiana da Agricultura Familiar. Exato. E depois aquele espaço ficou pequeno e a gente começou a organizar hoje no Parque de Exposições, no Parque Costa Azul. No Parque Costa Azul. Que já Azul, está pequeno, viu? Que já é pequeno. Tem que estudar aí um novo local. Isso. Um local maior, porque exatamente. Tem dias que vocês precisam fechar, né? Isso. Limita. Tem que limitar, porque já está superlotando, né? Isso, exatamente. Então, e também o número de expositores, né? De pessoas que vêm no interior do estado com seus produtos para expor lá também. Já está, né? Não tem mais tamanho, né? Para ampliar, né? Então, ali naquele Parque Costa Azul... Esse ano ainda deve acontecer no Costa Azul, né? Vamos ainda fazer no Costa Azul. Então, no início de dezembro, vamos estar novamente organizando aquela feira, né, para a gente expor o que tem da agricultura familiar. É uma amostragem, na verdade, né? Porque a gente traz aí... É uma grande amostragem, né? Porque dos 27 territórios da Bahia, são 417 municípios produzindo da agricultura familiar, e a gente traz essa amostra para Salvador, para a capital baiana conhecer o que nós temos produzindo na Bahia. E aí são mais de 10 mil produtos que estão ali, expostos, sendo comercializados, sendo apresentados e vendidos para a população baiana. E de outros estados que também vêm conhecer e participar e comprar dessa feira. Exemplo, até eu já tive edições lá que teve ministros, o ministro da Agricultura, né, teve aqui. O ministro do Desenvolvimento Agrário também. Desenvolvimento Agrário. Isso. Teve também até uma ministra, né, de outro país lá, que veio conhecer um pouquinho da nossa agricultura familiar aqui da Bahia, né? Então, é um evento que já se tornou internacional, né? Mas nem só do Norte e Nordeste, não. A Feira da Agricultura Familiar da Bahia, ela hoje já considera que vem até pessoas de outros países para conhecer um pouquinho da experiência de vocês, né? Do know-how. Então, ali são mais de 3 mil empreendimentos que vêm participar dessa feira. Além das cooperativas, e aí cooperativas que já tem aí vários anos que está no ramo produzindo, mas também cooperativas que são que estão começando a sua atividade. Tem muitas associações de mulheres. O que nós temos hoje, um grande volume de associações de mulheres produzindo da agricultura familiar. Nós temos associações de comunidades quilombolas, nós temos associações indígenas. Tanto que ali naquela feira tem uma amostragem de vilas, organizado por territórios e vilas. Por territórios, por vilas, vilas de quilombolas, vilas de indígenas,
vilas de orgânicos, né, de produtos in natura, ali, que são verduras, frutas que são produzidas, que traz ali e organiza a Vila da Cachaça, né, que também são cachaças orgânicas, produzidas também na agricultura familiar, as cervejas artesanais, ali apresentado com quiosques, cada território trazendo a sua cerveja artesanal, e é incrível, Almir, como é que todo dia aparecem novos lançamentos de cervejas artesanais produzidas pela agricultura familiar. Incrível. E encerra, viu? O pessoal vai comprar lá, já acabou. Muitos produtos, queijo também, né? Tem uma cadeia grande lá de vários tipos de queijos lá também. Queijos também sendo produzidos, queijos especiais. Exatamente. Queijos artesanais. Hoje e nós premiados, inclusive. Inauguramos, há um mês mais ou menos atrás, o governo do estado entregou uma agroindústria de produção de queijos especiais, sendo produzido pela agricultura familiar lá no município de Tapiramutá. Então, está lá já produzindo, hoje processa em torno de 5 mil litros de leite por dia, produzindo especialmente queijo da agricultura familiar, mas queijos especiais, que é uma referência no Brasil, né, sendo produzido pela agricultura familiar. Então, são exemplos assim muito bem sucedidos, que está acontecendo, que é uma grande revolução hoje da agricultura familiar no estado da Bahia, que tem servido de referência a nível nacional, no desempenho, né, dessas atividades produtivas. Ok, o 7h54. Senhor Armando, dá tempo para você fazer uma pergunta à secretária, viu? Aproveite aí. Eu quero fazer uma pergunta sobre dinheiro. Meu negócio é dinheiro, viu, secretária? Os recursos disponibilizados até agora atendem o programa como um todo ou está faltando algo mais? Boa pergunta, Armando. Nós estamos precisando de mais recursos para investir mais. Claro que de todo esse investimento já foram mais de 2,4 bilhões investidos na agricultura familiar. A gente pode perguntar, atende todos os agricultores familiares do estado da Bahia? Vamos dizer que, em parte, atende na sua totalidade, né? Agora, claro que a gente precisa de mais investimento para que possa ampliar ainda mais esse atendimento aos agricultores familiares. A gente trabalha em torno de, são 240 mil famílias sendo atendidas com assistência técnica, mas nós temos 700 mil empreendimentos, então a gente precisa continuar ampliando cada vez mais o atendimento a esses agricultores. Claro que o estado da Bahia é o estado que mais investe na agricultura familiar da Federação Brasileira. Ainda assim, a gente, claro que não consegue contemplar todos os empreendimentos e agricultores familiares que possui no estado da Bahia. Então, cada ano vem ampliando. Isso começou no governo Wagner, que seguiu no governo Rui Costa, que continua no governo Jerônimo, mas nós precisamos continuar ampliando cada vez mais esse atendimento aí em várias políticas públicas, seja na assistência técnica, seja na regularização fundiária, que é uma atividade ainda que a gente precisa continuar ampliando o atendimento da regularização fundiária, né, da emissão de documentos, títulos de terra, para que todos os agricultores possam ter o seu título de terra. Precisamos continuar ampliando essa política, precisamos continuar construindo mais agroindústrias, já são mais de 400 agroindústrias construídas, entregues, funcionando, gerando renda, gerando emprego na zona rural. Já são mais de 300 mercados construídos lá na sede do município, até nos povoados. Hoje, o governo do estado não está construindo mercado apenas na sede do município, mas também nos povoados, nos distritos. Que facilita, né? Escoar a produção ali pertinho. Exatamente. Já produz ali mesmo já entrega, né? Já faz a e leva o equipamento, leva a ação do estado até os empreendimentos rurais. E não apenas investe no distrito para que as comunidades rurais têm que deslocar, às vezes tem que deslocar 40 quilômetros, 50 quilômetros para comercializar o produto. Então, o estado está levando também mercado para os distritos para encurtar essa distância e dar melhores condições do agricultor produzir e comercializar ali mesmo próximo às suas propriedades. Mas também investindo em estradas vicinais. A obrigatoriedade do estado são assumir as BAs.
Sim, as sim. estradas estaduais. Hoje o Estado está investindo também muito Nessas na estradas vicinais, pavimentação né? das estradas vicinais. Ele liga o povoado a uma estrada estadual, isso, né? onde- Ou até Isso. uma rodovia municipal. Né? Exatamente, onde liga Ou a esse federal. entroncamento da rodovia até o distrito, até o povoado, ou a sede do município até Para aquele povoado. facilitar escoar a produção. Escoamento da produção, né? Escoa a produção, porque ali naquele povoado, às vezes, tem ali os caminhões de leite Sim, que entra no povoado para buscar o leite que está sendo produzido, que está armazenado ali nos tanques de resfriamento. E se não tiver asfalto, quando chove, né? Isso. Lama, alaga. Às vezes alaga, às vezes fica em péssimas condições essa Sim, sim. estrada que impede a passagem do caminhão de buscar ali esse produto. E até os ônibus escolares também, Sim, que sim, transitam naquelas estradas ali, levando e trazendo estudantes da zona rural. da zona rural para trazer, né, para a sede, para as escolas de tempo integral que hoje está funcionando. Então, o governo do estado tem investido muito nessas pavimentações das estradas, que é de competência do município, mas o estado tem investido Tem para dar... ajudado também, Tem né? ajudado, contribuído, feito essa parceria aí com os municípios, com os consórcios públicos. E, inclusive, levando produção que está ali nas propriedades também para as escolas. Então, as agroindústrias, junto com a agroindústria, o Estado também tem entregado veículos para Secretário, dar essa condição de transporte. Esse tema é tão apaixonante, né, que a gente eu tenho que encerrar o programa. Mas agradecer a sua participação, secretária, né? Acho que a gente conseguiu, né, passar muitas informações importantes para quem acompanha a gente, tanto na capital como no interior. Parabenizar vocês pelo trabalho. E em dezembro tem a feira, né? Sim. E a gente vai estar lá presente na feira. Já esse vamos ano, deixar aqui mais já uma o vez. convite na primeira semana de dezembro, onde a gente realiza essa grande feira estadual, que é a Feira da Agricultura Familiar, no Parque de Exposições... Parque Costa Azul. No Parque Costa Azul. Ok, secretário. Obrigado, viu? Bom dia. Eu que agradeço, muito obrigada aqui mais uma vez por esse espaço e estamos à disposição. Tá sempre